Boa noite, saúdo a todos vocês, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar com oração. Vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida daqueles que estão sintonizados conosco, ó Deus, ligados conosco através da internet, nas mãos do Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo esteja operando nos nossos corações, trazendo-nos, ó Deus, clareza a respeito da Tua vontade e disposição no nosso coração, Deus, para executarmos os desejos do Senhor para conosco, ó Pai. Ó Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero cantar o hino A Excelência do Amor 178 do Inário Novo Cântico. Então, vamos cantar. O Léo vai me ajudando aí no pensamento, tá bom? Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana esse amor. Com suspeitas não se alcança vero amor, vero amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. O caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina este amor. Amém. Mari Fiuza, Marilei Ferreira, lá do Turvo, né, no Paraná. Kerley Geralda, lá do Carmo do Paranaíba. A Nilza, lá de Patos de Minas. Boa noite a vocês. Nós hoje temos a nossa exposição, né, da palavra, a nossa devocional vespertina. E eu quero ler antes aqui em Jeremias 17. Jeremias 17 fala que o pecado engana e destrói. Nós temos a Solange, ela é a nossa assistente
que transmite lá para a SAF Manaim e para a Rádio Terra, né? E compartilha, né, Solange? Então, aproveita aí para compartilhar, por favor, no grupo da Rádio Terra FM e também da SAF Manaim. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas portas dos seus altares. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixe de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Ivanete também conosco, a Verônica, a Ana Lúcia, lá de Guarda-Mor, né? Vamos orar pedindo a Deus o perdão, a sua misericórdia. Nós não devemos confiar no nosso coração, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhece? João Calvino diz que o coração do homem é totalmente depravado, não no sentido de que ele pode fazer todas as maldades que deseja, mas no sentido de que ele foi completamente tomado pelo pecado em todas as suas faculdades mentais, físicas, emocionais e espirituais. É o que ele chama então de depravação total do homem. Vamos orar, reconhecendo que somos pecadores e suplicando o perdão de Deus pelos nossos pecados. Convida a Joelma para fazer esta oração, juntamente com a Ivanete e os demais. Eterno Deus e Pai, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Ó Deus, por natureza somos pecadores. E os nossos atos também atestam, ó Deus, essa natureza corrompida que possuímos desde o nascimento. Porque herdamos a culpa de Adão, a natureza corrompida do primeiro homem. Ó Deus, mas também agora, Deus, confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador nosso. E no nome dele pedimos o perdão dos nossos pecados. O teu Filho Jesus, que é o segundo Adão, aquele que veio para viver plenamente o que o primeiro Adão não conseguiu. E nele nós temos a redenção dos nossos pecados, a remissão. Em Cristo, teu Filho, tendo ele morrido por nós na cruz, nós somos salvos e temos perdão e livre acesso ao Senhor. Ó Deus, aceita-nos na tua presença e praza-te agora em nos abençoar, em nome de Jesus. Ó Deus, abençoa aqueles que estão também conosco pela internet, que o Senhor possa visitá-los com a ação poderosa do teu Espírito Santo, trazendo, ó Deus, perdão de pecados e paz com o Senhor, refrigério para suas almas, comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos aproveitar aí, né, a presença de integrantes do coral Vozes de Júbilo e vamos cantar mais um hino. Esse hino aqui, pessoal lá do Turvo vai lembrar bem. Eu lembro da Terezinha do Orley cantando ele, pessoal lá da igreja cantando esse hino. Acho que lá foi quando eu mais cantei. Depois vou contar um pouquinho, né, do frio lá do Turvo, né, de como a gente enfrentava a situação lá e umas dicas aí, né, Maria Helena, pro pessoal aqui de Lagamar que tá sentindo frio.
Hino 198. Consegue cantar com a gente, Kerly, mesmo aí de Carmo? 198, Salvação Graciosa. Vou deixar vocês abrirem o inário. Já achou? 198, Solange, vozeirão. Vamos cantar? Eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, com fé olhai, sim olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim salva quem confiante olha. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, com fé olhai, sim olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, sim salva quem pode olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já ao Salvador. Olhai, com fé olhai, sim olhai só a Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva-se mediante um olhar. Última estrofe, vamos lá? Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Ele salva o pecador, aleluia, sim salva quem confiante olhar. Amém. Valeu, seja bem-vinda Angelita, Terezinha Gomes, Ismael Carolino, lá do São Brás, do Retiro, né? Deus abençoe vocês. Caiu aqui a nossa internet, mas aos pouquinhos ela vai sendo retornada aí, tá bom? Bem, eu não vou demorar muito, não, justamente porque a nossa internet não é das melhores, né? E eu quero compartilhar o texto do Salmo 127. Salmo 127. Nós estamos no maio e tradicionalmente nós temos comemorado o mês da família no mês de maio. Mas, né, infelizmente, por causa das medidas de prevenção aí decorrente do isolamento social, nós reunimos no templo. Estamos então fazendo os nossos trabalhos pela internet. E eu postei lá no grupo da igreja, no WhatsApp, um vídeo, né, comemorativo da família presbiteriana aqui de Lagamar. Depois você dá uma olhadinha lá, tá bom? Salmo 127, todo bem procede do Senhor, diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Boa noite, Sueli. Seja bem-vindo,
carmense. Bem, falando sobre família, eu me lembro do meu irmão lá do Turvo, na verdade de Guarapuava, Paraná, mas ele foi padrinho de casamento meu e da Dimara, quando lá nos idos de 1998 nós nos casamos lá em Turvo, no Paraná. E o Paulo Naivert reza a lenda que certa vez ele foi convidado para participar de um encontro para casais lá na igreja Bom Sucesso, em Guarapuava. E o Paulo Naivert, já idoso, não me recordo da idade dele, mas ele disse assim: Mas, ó, gente, o que, que eu vou fazer lá nesse encontro de casal com essa idade que eu tô? E ele dizia assim: O que eu precisava saber sobre como lidar com minha mulher e a minha mulher com eu, nós aprendemos na Bíblia. Claro que eu fiz uma tradução aqui do paranaense na linguagem mineireira, né? No mineiro. Seu Paulo Naivert falaria de outra forma. Mas ele está correto, sim, no sentido de que a Bíblia nos dá o direcionamento de como deve ser a vida do casal, de como deve ser a vida no lar, como vimos hoje pela manhã. Nós vimos pela manhã o papel do esposo, de que deve amar, né, a esposa de que deve ser submissa ao marido que a ama, o pai que deve não provocar o filho à ira, mas corrigi-lo na admoestação do Senhor, e o filho que deve honrar o seu pai obedecendo. Então são os papéis que, cumpridos, o lar será uma bênção. Porém, aqui no Salmo 127 diz então que Deus é o alicerce da família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, Deus é quem deve ser o fundamento no qual a família é edificada, é construída. Se Deus não for o firme fundamento, nenhuma família estará firme o bastante para suportar as adversidades, os problemas que são comuns às famílias. Toda família tem seus problemas. Toda família tem que lidar com doenças, com crises financeiras, com problemas de relacionamento. E é necessário, então, que Deus esteja no centro ou que Deus esteja na base dessa família, dando estrutura. E como é que a gente adquire essa estrutura, Elismar? Pela palavra, a devoção à palavra, a leitura, a meditação na palavra de Deus, que é o manual do construtor. É a Bíblia que nos ensina como devemos agir, inclusive na vida doméstica, na vida do lar. As instruções de Deus é para a nossa vida como um todo. E para a vida do lar é necessário, então, Deus estar em primeiro lugar. O grande problema é que hoje, tendo em vista a correria do dia a dia, a liturgia da pressa, a opressão do já, tudo isso faz com que Deus seja deixado para depois. E o que é importante é deixado de lado. O que é prioritário é deixado de lado por causa do que é urgente. E nisso as coisas acabam ocupando o espaço indevido, quando Deus é que deveria estar ocupando o meu lugar. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus é mais importante do que coisas. Deus é mais importante do que tudo. E se ela não estiver, se a sua família não estiver alicerçada em Deus e na sua palavra, em vão vai ser todo o seu esforço para construir uma família, para edificar uma casa. Você pode até ter uma casa, como eu disse hoje pela manhã, mas não terá um lar, que é diferente. Um lar é aquele lugar em que você se sente seguro, alegre, feliz, realizado. É melhor do que uma casa. Então,
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, lembra disso. O que é importante? O que é prioritário? O que vem em primeiro lugar é Deus. Não é o trabalho, não são as coisas, não são os bens. Isso é ilusão, quem pensa assim. Deus deve ser prioridade da sua vida, da sua família. Em segundo lugar, eu ou você deve cooperar com Deus na dependência da sua graça. Ou seja, você deve cooperar com Deus fazendo o que Ele espera que você faça. Você deve fazer a vontade de Deus. Deus instrui, Deus exorta por meio da palavra, Deus indica, Deus orienta. E é necessário que você faça. Tiago diz que não adianta sermos apenas ouvintes se não formos praticantes da palavra. Aliás, na parábola contada por Jesus dos dois construtores, em que um edificou a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia, e veio a tempestade, e a casa que estava sobre a areia ruiu, e a casa que estava sobre a rocha permaneceu firme e inabalável, a ideia de Jesus é que aquele que construiu sobre a rocha é o que ouve a palavra e a pratica. E o tolo é aquele que ouve, mas não pratica a palavra. Então não adianta termos um manual se não o consultamos. Entendeu? Não adianta termos o manual se não o consultamos, Selma. Então, na Bíblia nós temos as orientações sobre o papel do marido, o papel da esposa, o papel do pai, o papel do filho. Mas é preciso mais que conhecer o que deve ser feito. Uma coisa é você ter ouvido o que se espera de você e o que deve ser feito para ter um lar harmonioso, feliz. Outra coisa é você fazer, agir. E outra coisa é você depender da graça de Deus, da ação poderosa do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque se Deus não agir em nós graciosamente por meio do Espírito Santo, por mais que eu conheça, que eu saiba o que deva ser feito, eu não vou conseguir fazer. Por causa da minha natureza corrompida, por causa do pecado que habita em mim. Então eu preciso depender do Espírito Santo para ser um bom filho. Eu preciso depender do Espírito Santo para ser um bom pai. Eu preciso depender do Espírito Santo para ser um bom marido. E eu preciso depender do Espírito Santo para ser uma boa esposa. É assim que a Bíblia ensina. Então é preciso a ação poderosa do Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade e nos capacita a fazer a vontade de Deus. Isto é uma vida no Espírito, é uma vida na dependência da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus para ser salvo e eu preciso da graça de Deus no meu dia a dia para viver em santidade. E a vida santa, a vida comum no lar, uma vida que agrada a Deus, uma vida que há a cooperação minha, uma vez que eu conheço o que deve ser feito e eu devo então agir, mas é também uma obra que tem a participação do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não me capacitar e Deus não for favorável para comigo e não agir com a sua graça na minha vida, eu não vou conseguir também fazer o que Deus espera que eu faça ou ser o que eu deva ser. E, em último lugar, se eu disse que Deus é o alicerce da família e que eu devo cooperar na dependência da graça de Deus, fazendo o que se espera que eu faça e tomei conhecimento no manual que é a Bíblia, o meu lar deve ser um lugar de culto a Deus. O meu lar deve ser um lugar de culto a Deus. O culto não é apenas no templo, o templo é apenas uma extensão da igreja. O templo é um local de reunião, de congregação, que é importante, tem o seu lugar e que a igreja deve congregar. Nós não podemos ser relapsos ou relaxados no ato de congregar semanalmente na igreja, no templo. Devemos ter uma vida
de devoção também comunitária, junto com o povo de Deus. Mas o culto a Deus se estende para fora dos portões da igreja. Então eu cultuo a Deus no meu local de trabalho, no meu local de estudo, eu cultuo a Deus nos meus relacionamentos, porque eu evidencio a glória de Deus, o testemunho de Deus, a minha nova vida em Cristo. Mas também o meu lar, a minha casa, deve ser um local em que Deus é adorado, em que Deus é servido, em que Deus é invocado. A minha casa tem que ser uma igreja. A minha casa tem que ser um local de culto a Deus. Josué foi quem disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué fala eu e minha casa, ele está se referindo à família tomando a decisão de ter Deus como o único Senhor e negando, né, os ídolos. Mas é uma declaração de que a sua família pertencia a Deus e que a sua família cultuaria a Deus apenas, o Eterno, o poderoso Deus, aquele que os havia libertado da escravidão no Egito. Nossa casa deve ser um lugar onde Deus é proclamado. O nosso primeiro campo missionário, diria o missionário Guilherme Rocha Lotero, o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é o nosso lar. E talvez seja o lugar mais difícil da gente evangelizar. Justamente, né, Caroline? Porque no lar todo mundo conhece a gente, conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações e ele sabe quem a gente é. E da mesma forma, é necessário que a gente tenha essa autoridade também para evangelizar e a gente não vai ter se houver uma dissociação, uma quebra, uma ruptura com a profissão de fé e a vida. Então, o meu lar deve ser um lugar de culto a Deus. Eu devo cultuar a Deus em família, mas eu também devo apresentar a minha família a Deus em oração. Orar com os meus filhos, os cônjuges, pais, todos devem orar. E nas orações individuais, colocar diante de Deus. Então, faça do seu lar um lugar de adoração, faça do seu lar um lugar de culto a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvi certa vez uma história, talvez até tenha sido o reverendo Juscelino que contou, ele era bom desses causos, né? Em que uma pessoa, uma mulher, após um culto sobre a família e sobre o papel do marido no lar, essa mulher chegou para o reverendo Juscelino e disse assim: Pastor, eu gostaria de morar aqui na igreja da agora para frente. Dá para eu trazer lá de casa um colchão, e um fogão e arrumar um lugar para a gente morar aqui na igreja? E o reverendo Juscelino teria dito: uai, não estou entendendo não, irmã. O que você quer dizer com isso? E aí a irmã falou assim: não, sabe o que é, pastor? É porque aqui na igreja o meu marido é tão bonzinho, tão amoroso, ele me abraça, ele coloca a mão na cabeça dos meus filhos, mas lá na minha casa ele me chama de burra, de égua, ele me trata como se fosse uma empregada, ele trata os filhos como se fossem bandidos, ele é um monstro. E aí o reverendo teria tu és o marido não presbítero? Ele mesmo, pastor. Então aqui é diferente, eu aqui. Então, é claro que não pode haver essa ruptura de quem nós somos em casa e quem somos na igreja. Temos que ser a mesma pessoa. Então, quem eu sou lá no templo, eu preciso ser aqui dentro da minha casa. Eu preciso buscar a Deus e eu preciso ser uma testemunha de Deus dentro da minha casa, dentro do meu lar. Certo, irmãos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes,
aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ok? Recebi um sinalzinho da internet dizendo que mais uma vez caiu o sinal, né? Mas não tem problema, a gente já está encerrando. Quero orar pelas famílias da igreja, né? Orar por você que está nos acompanhando aí pela internet e pela sua família também. E desses dias aí de frio, o que eu tenho dito, as dicas que eu tenho dito, né, que eu aprendi lá no Paraná com a dona Marta, saudosa dona Marta, esposa do reverendo João Subjac, pessoal lá da cidade, é o seguinte, com esse frio, viu, Oscar? Não sei se o senhor é friorento, mas para quem for e tiver achando que esse frio aqui de Lagamar tá forte, viu, Ismael? Primeiro, né, tome um bom café ou um chimarrão, né, um chá quente, já ajuda bastante, né? Toma sopa, né, principalmente uns 3 edredons para dormir. Lá no Paraná, eu me lembro que lá a gente tinha edredom de lã, né? E às vezes dormia com 3 daqueles pesados lá que a gente amanhecia com o corpo doendo. Mas tinha que ser assim, né? Outra coisa, forre debaixo do lençol com jornal, tá? Forre o seu calçado quando você for sair com jornal. Use 2 calças, uma por cima da outra. Pode ser uma calça, 2 calças jeans ou uma outra calça de algodão, por exemplo, por baixo, né? Não esqueça do gorro, não deixe de colocar um cachecol. É, e para dormir também, ferva água, né, e coloque em litros desse PET, de tipo de Coca-Cola, que é o melhor, que é mais grosso. Então coloque a água quente, quase fervendo, arroche bem para não vazar, mesmo que alguns litros vão entortar. Mas você dorme agarrado com um, põe o outro entre as coxas, o outro nos pés, tá bom? Pelo menos o Hudson, eu sei que ele e a Sandra faziam isso lá, deve fazer até hoje, porque eles moram ainda lá no Turvo, né? E a dona Enite e a dona Marta tinham me ensinado isso aí, né? Então, dona Iracema, se tiver difícil de esquentar isso, a senhora entendeu? Esquenta a água, coloca na garrafa de Coca-Cola, quente, mas cuidado para não ser quente demais, né? E derramar. Põe entre os braços, né? Nas coxas, nos pés. Pode pôr um atrás aqui nas costas também e cobre ainda com 3 cobertas, né? O edredom e forra com um jornal aí o lençol, tá bom? E assim vai. E já umas dicas então, né, para você enfrentar o frio, tá bom? Muito bem. Então nós vamos orar pelas famílias, né, da igreja, também as famílias que estão nos assistindo aí pela internet. Vamos orar e após a oração estará encerrado a nossa devocional de hoje. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos deu a palavra. E através da palavra nós temos um direcionamento, uma orientação segura sobre como vivermos bem em família. Ó Deus, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da tua graça para podermos fazer a tua vontade e para fazer aquilo que será bom para nós mesmos. Por isso, Deus, assim como o teu Espírito Santo nos conduz a toda a verdade, que o teu Espírito Santo também nos capacite, ó Deus, a fazer a tua vontade, a obedecer a tua palavra e a vivermos em santidade, a vivermos numa vida em família que agrade o Senhor. Meu Deus, visita as famílias, visita aquelas famílias que estão se desmoronando, ó Deus. Que o Senhor faça um milagre e traga, Deus, reconciliação para aqueles que estão separados, reconciliação para aqueles que estão brigados. Ó Deus, que haja paz nos lares. Ó Deus, que haja paz nos relacionamentos
cura esses relacionamentos felizes, ó Deus. Peça a tua graça, maridos e mulheres que estão agora nos ouvindo ou nos assistindo, filhos e pais, ó Deus, que o Senhor possa fazer um grande milagre, ó Deus, para que as pessoas, para que os lares, ó Deus, possam colocar o Senhor e Jesus Cristo como fundamento, sólido alicerce da sua vida, para que em vindo as tempestades na vida possam permanecer firmes e inabaláveis. Ó Deus, possam colocar o que é prioridade em primeiro lugar, que é o teu reino, e não as coisas, não os bens. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a reordenar as nossas prioridades, ó Deus, para que possamos dar valor àquilo que é de fato importante na vida, que são as pessoas. Ó eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos ajude a viver nessa dependência da graça do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa também nos ajudar a sermos aquilo que o Senhor nos chamou a ser dentro da nossa casa. Que venhamos a ter uma vida, Deus, digna, uma vida, Deus, coerente, tanto na igreja, no templo e lá fora de casa, quanto aqui dentro de casa. Que a nossa casa, o nosso lar, seja um lugar de adoração, um lugar de culto ao Senhor. Ó Deus, que o teu nome seja honrado e glorificado nos nossos lares. Abençoa todos aqueles, todas aquelas famílias que estão conosco agora, Deus, pela internet, ou que estarão assistindo depois no YouTube ou no WhatsApp. Abençoa as famílias da Igreja de Lagamar. Abençoa as famílias representadas, ó Deus, nessa live e nessa devocional hoje, ó Pai. Te pedimos que seja assim, ó Deus, pedindo também a tua bênção sobre o nosso Brasil e sobre as nações desse mundo, ó Deus, que o Senhor traga, Deus, uma solução para essa pandemia, Deus, que o Senhor possa estar repreendendo todo o mal. Ó Deus, que haja paz também no nosso país e nas nações, em nome de Jesus. Amém. Amém.